Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Vamos agora estudar o capítulo 37, a preleção da ministra. No capítulo anterior nos emocionamos com André Luiz se reencontrando com sua mãe em um plano superior, através de um sonho. E nos conta que acordou no quarto das câmaras de retificação, e agora o que ele vai ter que fazer? Tem que continuar trabalhando. Ele já prestou serviço, já descansou e reencontrou a sua mãe, e agora terá que voltar ao trabalho. E, vocês se lembram? Ele havia se interessado pelos ensinamentos da ministra Veneranda. E será nesse capítulo que iremos encontrar a preleção de Veneranda. Capítulo 37. A preleção da ministra. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra Veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados dos Ministérios da Regeneração e do Auxílio. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. O contacto de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. André Luiz sabia que tinha que ter uma autorização, porque não é assim chegar e participar da palestra da ministra Veneranda. Em nosso lar tem disciplina, tem regra, tem ordem, tem que pedir autorização, tem que ser convidado. Essa parte é ótima. Qual que é o critério para assistir às palestras da ministra Veneranda? Só pode participar quem realmente está interessado. Vejam que interessante. Porque aqui no mundo dos encarnados, aqui no mundo físico, não tem como a gente controlar isso. Às vezes participam pessoas que não estão querendo ouvir, não estão querendo aprender, não estão interessadas no conteúdo, estão com outros interesses, não é? Isso acontece muito. Mas, nas colônias espirituais semelhantes a nosso lar, não existe isso. Não vamos lá para brincar, não vamos lá para causar perturbação, não vamos lá para atrapalhar, não vamos lá para distrair as pessoas. A pessoa vai lá com desejo sincero de aprender, interessante, né? Assim percebemos que no mundo espiritual há uma seleção natural, o nosso estado emocional, nossas intenções, nossos desejos, eles selecionam, eles nos conduzem para esse ou aquele ambiente, é a nossa postura íntima. Vejam que interessante. O que ele está dizendo aqui? Sinceramente interessado, é uma postura, é uma decisão. Tomamos uma decisão, estou interessado, eu quero ouvir, é uma postura íntima, que qualquer pessoa pode adotar, mas nem todos adotam. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era a atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclarecera minha inteligência faminta de luz. Aos administradores em geral impende a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo igualmente instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que depois de 40 anos de atividade especial, dela se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno. Nos segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. As organizações do mundo espiritual estabelecem regras, regras de reciprocidade, mas quem governa tudo é Deus. Quem realmente retribui a hora de cada um é Deus, e André Luiz ficou com dúvida, ele queria entender melhor esse assunto. Então, essa é a função do administrador, ele conta,
trabalhou 2 horas, trabalhou 3 horas, trabalhou 5 horas, trabalhou tantos anos, não é? E entregar ao trabalhador as compensações que foram acordadas, as compensações que estão nas normas, nas regras daquela comunidade, é isso. Por quê? Porque o aproveitamento tem um elemento subjetivo. Podemos ter 2 pessoas fazendo a mesma coisa e uma delas está aproveitando mais. Por quê? Por causa da postura íntima, por conta dos seus pensamentos, por conta da sua atitude, por conta das suas emoções e do seu estado emocional, uma pode estar aproveitando mais ou menos, e quem tem acesso a isso? Só Deus tem acesso pleno à nossa intimidade, Deus sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Só Deus, para determinar com exatidão. Percebam o que Tobias esclareceu para André Luiz: tem pessoas que estão em uma repartição, estão em uma empresa, estão em uma atividade há 30 anos, e a competência, o conhecimento dela é igual de quem começou ontem. Por quê? Porque a pessoa ficou 10, 15, 20, 30 anos naquele lugar, só o corpo, a mente não estava lá, a intenção não estava lá, a motivação não estava lá, a dedicação não estava lá, a disciplina não estava lá, a pessoa não aproveitou nada. Só tempo, não adianta, a pessoa fala: eu tenho 30 anos de profissão. E tem gente que tem 30 anos de profissão e o aproveitamento é de uma semana, tem gente que tem 1 ano e o aproveitamento é de 20 anos, não é? Faltou o estado de presença, faltou o aproveitamento. Você aprendeu tudo o que você podia aprender? Será? Então, é isso que o Tobias está dizendo: depois de 40 anos de atividade, a pessoa se retira com a mesma incipiência da primeira hora, ficou 40 anos na atividade e saiu com a mesma ignorância de quando ela chegou, com o mesmo despreparo de quando ela chegou, com a mesma falta de habilidade de quando ela chegou. Então, qual foi o aproveitamento? A pergunta que temos que se fazer é: você entregou tudo de melhor que você podia? Essa é a pergunta. Você entregou o seu melhor? Você absorveu o máximo? É esse o ponto. E aí ele fala, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou: estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Não pode você figurar entre eles? Indaguei. Não, por enquanto posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo aduzi. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis, poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Veneranda ia fazer uma palestra sobre pensamento. Então, dentre todos que se inscreveram para participar da palestra, tinham umas 1000 pessoas. Mas, 20 espíritos estudaram bastante o tema. Estudaram tanto que tinham o direito de fazer perguntas. Os outros não podiam perguntar, só podiam ouvir. Vejam que interessante. Ali estavam espíritos que deviam estar estudando sobre pensamento há muito tempo. Ou seja, quem estava estudando há mais tempo, naturalmente ia aproveitar melhor e fazer perguntas para Veneranda, aproveitando o extraordinário conhecimento dela. E André Luiz perguntou: Narcisa,
você não poderia estar lá? E a resposta da Narcisa foi: André, a minha prática, o meu estudo, meu conhecimento e a minha prática aqui na colônia, são no tratamento de espíritos perturbados. Isso eu sei. Isso eu estudo todo dia e pratico todo dia. Eu tenho horas e horas de trabalho de estudo. Então, quando a ministra veneranda vai falar sobre tratamento de espíritos perturbados, aí eu posso sentar entre os 20. Mas hoje, André, ela vai falar sobre pensamento. Esse tema não é um tema que eu tenho domínio, como eu tenho no tratamento dos espíritos perturbados. Não é interessante? Então, vejam, não é você pegar só o livro e estudar, não. Para você sentar entre aqueles 20, não adianta você só ler, tem que ter prática. Você tem que ter vivência no tema, para você poder fazer perguntas mais profundas, aproveitando a ministra. Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade e sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral com relação ao tema da noite, começou por dizer: Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal. Mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Veneranda já começa em suas palavras impactando, pois afirma que não veio fazer uma palestra ou fazer um espetáculo, veio conversar sobre o pensamento. Encontram-se entre nós no momento algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios próximos do divino. Mais milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas, e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Chamando-nos a atenção sobre o nosso espanto quando chegamos na vida espiritual, onde nos surpreendemos com as formas análogas às do planeta. E é verdade, pois a primeira coisa que as pessoas perguntam quando leem o livro Nosso Lar é: tem planta em nosso lar? Tem casa? Tem animal? Tem metrô? Então as pessoas ficam assim meio desesperadas. E o que teria se não tivesse nada disso? Que teria nuvens de algodão doce? Assim, Veneranda começa a palestra dela dizendo: olha, as pessoas se surpreendem com isso, não foram informados de que o pensamento é a linguagem universal? Veja o que ela está dizendo. Está dizendo que tudo isso é modelagem promovida pelo pensamento. O pensamento dos espíritos modela a matéria cósmica, o pensamento dos espíritos age sobre o campo cósmico, sobre a matéria cósmica e cria formas. Não só aqui na Terra, mas em todas as esferas e mundos do universo. Então, o pensamento é como se fosse as mãos do escultor, as mãos que modelam formas. Usando qual substância? A matéria cósmica. O pensamento é co-criador, sim, o pensamento manipula o fluido cósmico e cocria a forma aqui na Terra e em todos os setores do universo, inclusive nos mundos celestes, morada dos espíritos puros. E vejam, quanto mais elevado o espírito, mais sofisticadas são as formas que ele é capaz de criar. E com o que ele cria? Com o fluido cósmico, com a matéria cósmica.
A criação mental é quase tudo em nossa vida, então vamos lá, com o nosso pensamento, não podemos desenvolver uma úlcera nervosa. Com o nosso pensamento, não acabamos provocando uma síndrome do intestino irritado? E com o seu pensamento, não podemos acabar provocando uma dor de cabeça? Uma enxaqueca? E com o nosso pensamento, não modelamos o nosso perispírito? Sim. O nosso pensamento é quem está modelando o nosso perispírito. É por isso que tem perispírito leve, perispírito pesado, tem perispírito perfumado e tem perispírito com cheiro desagradável, tem perispírito que brilha, tem perispírito opaco. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós, em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Perceberam que não dá para ficarmos alimentando uma crença infantil? Precisamos compreender e acreditar no poder do pensamento, e tudo vai mudar. A ministra veneranda está dizendo: tudo começa no pensamento, mas termina na ação. Assim, podemos pensar em um prato suculento, maravilhoso, mas se não cozinharmos, não vamos comer. O pensamento é a fonte da água, é a nascente, é o regaço, é onde o rio surge. Se estragarmos a nascente, o rio morre. Não é só porque acreditamos no poder do pensamento que vamos mudar nosso destino, mudar nossa vida. Não vamos. A origem está no pensamento, o pensamento dirige a ação, mas temos que agir. Muita atenção, quando fala que o nosso pensamento modelou nosso destino, está falando do pensamento que estamos tendo há milênios. Está falando de padrões mentais alimentados ao longo de séculos. Quando falamos de livre-arbítrio, que estamos exercendo o livre-arbítrio, há milhares de anos, o livre-arbítrio acumulativo que escolhemos. Então, chega uma hora que temos que colher o livre-arbítrio acumulado. Então, não é um livre-arbítrio, não é um pensamento, é uma somatória que gera uma constante, que gera um vetor, perceberam? Assim, o padrão mental é um hábito mental, é um hábito de livre-arbítrio, fomos escolhendo, até alcançar. Fomos fazendo micro-escolhas, até nós conseguirmos concretizar, tanto para o bem, como para o mal. Reflitamos assim. A verdadeira transformação é a transformação dos padrões mentais, temos que mudar nossos conceitos, nossa visão de mundo, porque eles geram padrões. Plantamos os pensamentos, e o que estamos colhendo hoje na nossa encarnação? O que estamos colhendo hoje é fruto de milhares de padrões mentais plantados ao longo de várias vidas. E nos fala que tem várias escolas religiosas, judaica, espírita, católica, evangélica, muçulmana, umbandista, tem várias escolas religiosas, mas ficamos só na palavra, só na teoria. É preciso mudar pensamentos, mudar padrões mentais, e depois mudar comportamento. Não importa onde estejamos, não importa qual escola religiosa professamos. Temos que ser bom umbandista, ser bom espírita, ser bom evangélico, ser bom católico, ser bom muçulmano, ser bom judeu. O fato de participarmos de uma religião, o fato de participarmos de um grupo religioso não nos dá garantia, não nos dá carta branca, não nos dá imunidade, não nos dá nota histórica. Assim, essa é a trindade. Pensamento, palavra e ação, e sabemos que o pensamento é uma força essencial. Só que não reconhecemos que estamos com pensamentos e padrões mentais viciados e corrompidos. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei.
recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Aqui agora é bonito e muito interessante. As criações mentais, porque todos nós somos co-criadores, em plano menor, todos somos co-criadores, e a nossa primeira cocriação é o quê? O pensamento. O que estamos pensando agora nesse momento é nossa cocriação. E a cocriação, que é o pensamento, precisa ser mantido e nutrido, qualquer pensamento para o bem ou para o mal. Então vejam, o trabalho é o mesmo, pensar no mal, dá trabalho, temos que manter e nutrir. E pensar no bem, dá trabalho, temos que manter e nutrir, tanto o pensamento do mal quanto o pensamento do bem. Percebam, que qualquer pensamento, não importa se é do bem ou do mal, ele precisa ser mantido, e é a criatura que mantém, está na nossa habilidade, somos nós que todo dia mantemos e o nutrimos. Assim, todos os dias vamos lá e mantemos pensamentos de tristeza, de revolta, de insubordinação, de indisciplina, de violência, e nutre e alimenta. E da mesma maneira o pensamento no bem, o pensamento da bondade, do amor, da caridade, da compaixão, da amizade, todo dia temos que nutrir e alimentar. É esse o sentido, então cada espírito é compelido a manter e a nutrir as criações que lhe são peculiares. Sendo assim, cada espírito é um jardineiro, cada espírito é um agricultor e é isso que temos que entender. Somos os responsáveis por nossos pensamentos. Porque é uma progressão, começamos com um pensamento do mal, com o tempo, estamos com uma multidão de pensamentos do mal. Começamos com uma ideia de prejudicar alguém e daqui a pouco, estamos com uma multidão de ideias da mesma natureza, perceberam? Assim, há uma progressão, as coisas se multiplicam e temos que entender isso. É a lei da modificação, lançamos algumas sementes, daqui a pouco temos um campo repleto de árvores gerando flores e frutos. O pensamento é força viva em toda parte, os pensamentos têm magnetismo, têm força da fonte, da origem, e nele no pensamento. Transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno, pois toda vez que nos transformamos em adversários da lei divina, toda vez que nos transformamos um oponente da harmonia divina, nos tornamos gênios diabólicos. Apreendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes evolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda a espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor. Mas isso também exige a afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Para que haja uma comunicação só pelo pensamento, precisa ter afinidade pura. Nós imperfeitos, temos afinidade pura ainda? Não. Por isso que a gente precisa das formas. Então, nós ainda estamos limitados nos processos de afinidade. Algumas pessoas se afinizam com outras, se afinizam com certas ideias. Algumas pessoas vão se afinizando com determinados grupos, até que a evolução vai purificando a todos e aí nós vamos aumentando a afinidade, porque vai caminhando para a unidade. A evolução, a pureza espiritual vai promovendo a conversão, vão convergindo para o mesmo ponto. Não é isso? A evolução vai promovendo uma convergência, uma unidade. Por quê? Porque todos vão tendo um aperfeiçoamento moral, vão se afinizando. E aí o que acontece? Encarnamos. E com qual objetivo? Com o objetivo de ampliar nossa bagagem evolutiva. Esse é o propósito máximo da encarnação.
Qual é a diferença entre pensamento e ideia? O pensamento é a base. Quando os espíritos chamam pensamento, eles estão falando da matéria mental. O pensamento é um tipo de matéria sutil. Percebem? Vamos dar um exemplo, vai ficar mais fácil entender. Quando choramos, não saem lágrimas dos nossos olhos. Saem. Quando você pensa, sai pensamento da sua mente. Então, o pensamento é a matéria mental que a sua mente emana. E o que tem nessa matéria mental? O que imprimimos? O que esculpimos? Ideias. Percebem? Então, o pensamento é como se fosse o mármore, e a ideia é a escultura que fizemos. É a escultura que fizemos naquele mármore. Então a todo momento estamos emitindo essas esculturas. Percebem? Assim, esta substância que estamos emanando é a nossa matéria mental, só que essa substância vai tomando formas. Formas, pensamentos. Essas formas são as ideias. A ideia da humildade, a ideia da fraternidade, a ideia da generosidade, a ideia do sacrifício pessoal, a ideia da renúncia, a ideia da caridade, a ideia da bondade, a ideia da fidelidade a Deus, a ideia da comunhão com Deus. São ideias. Então a nossa mente é como se fosse um escultor. Utilizando essa matéria mental, nós vamos esculpindo as nossas criaturas. As ideias carregam a vibração dos nossos sentimentos, das nossas intenções, dos nossos desejos. Está tudo ali. Não é só intelectual. É tudo. Então, esse é que é o sentido. Assim, regressamos aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Perceberam? Então, aprendemos ali, captamos ideias novas e voltamos para colocar em prática, para aumentar a nossa bagagem, o nosso patrimônio. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando viu os companheiros levantarem-se para as despedidas, ao som da música habitual, indaguei de Narcisa surpreendido: que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente: a ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Percebam que vamos encontrar isso aqui umas 200 vezes no livro Nosso Lar. Nosso lar é uma colônia de transição. O que é isso? É um ponto de passagem para quem está subindo e para quem precisa voltar. É isso. Cidade espiritual de transição. Então, a grande maioria não está preparado para subir, a maioria tem que voltar. Vejam a simplicidade, sua postura ao final da palestra, conversou com os participantes que podiam fazer perguntas, e encerrou a palestra. Porque não temos que nos vangloriar por ter feito uma palestra ou por explanarmos um estudo, temos que ser humildes, ou seja, as preleções evangélicas começam com Jesus, e cada um de nós vem aqui dar uma pequena contribuição. Simples assim. Considerações finais. Quem de nós quer realmente aproveitar? Perguntou a ministra. Quem de nós quer de verdade, realmente controlar os pensamentos? Aprender a plasmar boas coisas. Não são os obsessores que nos perseguem, muitas vezes somos nós mesmos que os seduzimos com nossos pensamentos ruins, provocadores. Somos nós que criamos conflitos familiares, armando nosso lar com todas as bombas, com todos os tipos de espíritos, que ali vão produzir sofrimento. Nosso pensamento é algo que cada um pode e deve controlar para ser mais feliz. Preste atenção nesse capítulo,
Vejam como a ministra é clara em nos falar que entre os que são puros de coração e com a evolução é possível nos comunicarmos pelos pensamentos. Mas, nem sempre é assim, portanto é preciso melhorarmos-nos para que sintamos as emanações que vêm do alto, captando-as com um pensamento mais limpo e mais puro, e assim melhorando a nossa forma de ser. De nós depende a qualidade de vida que estamos levando, pela qualidade de pensamentos que estamos querendo cultivar em nós mesmos. Muitas doenças do corpo estão enraizadas justamente no pensamento enfermo. Revelações muito importantes que fazem parte da nossa vida. Aproveitemos, transformemo-nos porque o pensamento é o nosso filho.